volta com o nosso Vitrine. Agora vamos retomando, né? Semana passada nós estivemos aqui com o Edgar da Hyperion, que está lançando o livro. Já veio o livro, não? Ainda não, infelizmente. Estamos ansiosos para ver. Já vimos a capa. Você vai trazer o livro, né? Ele está lançando um livro. Qual é o título do livro mesmo? Desculpa. Bolsa de Valores Sem Segredos. Bolsa de Valores Sem Segredos. Para nós, eu usei a expressão leigos. Você disse não usar essa expressão. Como é que... Pode ser? Pode ser. Eu só prefiro dizer assim, pessoas que talvez não tenham tido a oportunidade, né? A economia não tinha dado essa oportunidade, né, para a grande maioria da população, e hoje nós vimos no nosso último encontro a mudança, né, da sociedade na perspectiva econômica, de consumo, né, até essa relação, na medida em que nós temos a qualidade de vida e a expectativa se amplia, talvez as pessoas pensem mais em termos de futuro, né? Sim, acho que isso se amplia um pouco mais. Mas aí eu pedi para você voltar para falar um pouco, nos ensinar um pouquinho, né? Fundos imobiliários, é certa essa expressão? Perfeito, exatamente. Vamos falar um pouco sobre isso. O que são fundos imobiliários? É interessante dizer, sim, que o fundo imobiliário, por que ele é atraente, porque as pessoas procuram e gostam tanto? Eu costumo dizer que no Brasil todo mundo tem um sonho de ter o imóvel próprio ou de viver de renda de imóveis, né? Só que o valor do imóvel não é a coisa mais fácil que tem de se adquirir. Não dá para comprar um imóvel com qualquer 50 mil reais. Não. Ou até dá, mas não vai dar para viver com a renda dele, porque não deve ser dos melhores. Então o fundo imobiliário ele vem para preencher uma lacuna e atender o investidor, dizendo a grosso modo que é um fundo imobiliário, seria um grupo de investidores, um condomínio de investidores que se juntam, cada um entra com um pouco de recurso, e aí esse um pouco de cada um torna-se um grande fundo que possibilita que esse fundo, que tem gestão profissional, administração profissional, de empresas gestoras, de grandes bancos, enfim, possa comprar participação em imóveis, principalmente comerciais e industriais, mas também tem residenciais, possa comprar imóveis no sentido de ganhar com a valorização do imóvel, com o aluguel do imóvel, com arrendamento, enfim, com qualquer outro tipo de operação no mercado imobiliário. Então, o fundo imobiliário é o quê? Um grupo de investidores ou um condomínio de investidores que se juntam, cada um colocando um pouco de recursos para juntos formarem um grande grupo, um montante significativo a ponto de comprar grandes prédios comerciais. Tá. E aí como é que fica, como é que é a perspectiva de remuneração? Isso é em função do, por exemplo, esses grupos se constituem antes da construção do imóvel, é isso? É um projeto, identifica-se o volume, o montante para o investimento, para a execução do projeto, faz-se a captação, é assim? Me explica como é que é, mais ou menos assim? Sim. Ou, por exemplo, existem fundos para gerir, um exemplo lá, veio à minha mente, Rio Branco 1. Tá, eu nem sei se tem um proprietário só, vários proprietários, não sei como é que funciona aquilo ali. Mas, enfim, já está instituído, né? E aí os proprietários, vamos abrir um fundo imobiliário para dar sustentabilidade, para inserir novos recursos, novas ferramentas. E aí, em função disso, como é que é feita a remuneração ou a perspectiva de remuneração? Perfeito, vamos lá. Então, por que eu estou te perguntando isso? Até porque é o seguinte... Por exemplo, eu quero investir num fundo imobiliário. Como é que porque existe a questão de eu saber assim, há fundos que geram melhor retorno, são os comerciais, são os industriais, são os residenciais, até para você saber assim, eu vou investir num fundo imobiliário. Também, vou jogar outra questão para você já complementar. Onde buscar esses fundos imobiliários? Perfeito. Porque eu não vejo isso sendo anunciado em jornal. Né? Verdade. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Os fundos podem ser tantos. Podem ser constituídos para empreendimentos que vão começar a ser construídos, são novos empreendimentos, são projetos novos, ou podem ser projetos já existentes, mas que um grande grupo de investidores, algum fundo de administração ou algum banco comprou um determinado imóvel. E aí, para ajudá-lo a manter, a administrar, a capitalizar, para construir algum outro, enfim, ele transforma aquele imóvel num produto de um fundo. Então, dentro de um grande fundo, sempre vai ter um imóvel por trás, seja comercial, seja residencial, seja industrial. Comercial e industrial são os mais indicados, a responder na outra pergunta. Em termos de remuneração, como funciona? Esses imóveis que podem ser hospitais, shoppings, prédios comerciais, como por exemplo, nós temos a Caixa Econômica e a Petrobras que ocupam um prédio
que participa de um fundo. Então você pode comprar cotas de fundos que tem como inquilinos Caixa Econômica Federal e Petrobras, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, um exemplo. Então, o que acontece? Esse aluguel que esses inquilinos pagam, e aí eu acho que é um grande negócio do fundo imobiliário, que você não vai ter o risco de ter um inquilino que tem problemas financeiros, que vai depredar o imóvel, que não vai pagar o aluguel, enfim, que vai ter algum tipo de dificuldade para você receber o seu aluguel. Então, esse aluguel que é pago, por esses inquilinos, como Petrobras e Caixa, no exemplo que eu estou usando, ele é distribuído entre os acionistas, entre todos os cotistas do clube. Em média de 0,6, 0,8, dependendo do fundo, é o que o cotista vai receber ao mês, como aluguel. Aí já posso falar de uma outra grande vantagem do fundo imobiliário, é que esse aluguel que é recebido pelo investidor, o investidor pessoa física, desde que o fundo imobiliário tenha no mínimo 50 cotistas, que esse investidor pessoa física não tenha mais que 10% das cotas, ele pode receber esse valor sem pagar nada de imposto de renda. Ele pode não, ele vai receber esse valor sem pagar nada de imposto de renda. Diferente se você compra uma casa, põe para alugar, você é tributado em 17%, se eu não me engano, no aluguel. Então, em termos de perfil, para todo investidor que quer um investimento mais seguro, que gosta de imóvel e quer diversificar dentro desse segmento imobiliário, o fundo de investimento ele atende esse investidor, porque ele vai poder comprar cotas desde 70 a 5 mil reais, dependendo do fundo, e vai poder diversificar um valor que ele compraria uma casa de 350 mil, ele pode diversificar comprando cotas de vários fundos que vão ter inquilinos confiáveis, pagadores das suas obrigações. E o outro grande fator importantíssimo para quem investe em fundo imobiliário é a questão da liquidez. Hoje, se nós compramos um imóvel, seja um apartamento, uma casa, um galpão, seja lá o que for, na hora da venda a gente já paga mais ou menos 6% de taxa de corretagem ao corretor. Todas as outras burocracias, de papéis, de certidões e tudo mais, isso no fundo imobiliário não existe. Por quê? As cotas do fundo imobiliário podem, normalmente todas são negociadas em bolsa de valores. Então a liquidez é diária. Você pode comprar e vender cotas do fundo imobiliário todos os dias na bolsa, sem ter problema de ficar meses esperando que um corretor consiga um bom comprador, alguém que vai ter crédito, financiamento, entre outros, para conseguir financiar o imóvel que você está vendendo. Então, quando nós pensamos em fundo imobiliário, rentabilidade costuma ser muito superior a uma poupança, que é o investimento mais procurado pelo brasileiro ainda, infelizmente. Segurança, para quem gosta de investir em imóveis, principalmente no país que nós temos aí um crescimento imobiliário enorme, significativo. Liquidez, que é muito importante, e baixo risco, atrelado à segurança, o baixo risco, porque hoje você, no imóvel comercial bem administrado, você não tem aquela dificuldade da depreciação do imóvel, da desvalorização, não é tão simples desvalorizar um imóvel comercial, você é um grande vendedor, eu já estou sendo eu não sei se o pessoal de casa, mas eu já estou. Eu acho que tem um vídeo, uma imagem, vídeo ou imagem? Essa imagem? É uma imagem. Vamos lá, imóveis versus fundos imobiliários. É bacana porque assim, a pessoa pode substituir um investimento que é complicado em imóveis de aluguel, sem se preocupar com o inquilino. Por exemplo, pode receber os rendimentos mensais, seriam os aluguéis, sem pagar imposto de renda, que já havia comentado agora há pouco. É uma renda fixa um pouco mais turbinada, eu costumo dizer por quê? Porque a renda fixa ela não é negociada em bolsa de valores. Você investiu lá num CDI, numa poupança, alguma coisa, tem aquela rentabilidade mensal e ponto final. Aqui, além de você ter a renda fixa, que é o aluguel que você recebe, você tem a valorização das cotas que são negociadas na bolsa. Entendi. Então, valoriza muito mais rápido que um imóvel qualquer que você compra por aí. O investimento imóvel, para quem quer explorar esse segmento, às vezes torna-se um pouco mais complicado para quem não conhece, tem todas as dificuldades de localização, de compra, enfim, de negociação. O fundo imobiliário, como eu disse, procurando uma empresa de assessoria como a Hyperion, que a gente tem lá uma gama de mais de 30 fundos imobiliários para negociar, para o investidor comprar,
ele tem essa facilidade de poder diversificar em vários segmentos, seja comprar um fundo imobiliário que é de um prédio onde funciona um hospital em São Paulo, seja comprar um fundo imobiliário que é um prédio onde funciona um grande shopping no Rio de Janeiro, por exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta, esse tipo de investimento, você faz esse investimento, ele tem um período mínimo para ficar lá aplicado, ou eu posso, por exemplo, numa situação de emergência, fazer uma retirada? Como é que fica, como se administra essa questão? Ótimo ter feito essa pergunta, porque eu digo assim, se eu comprei uma casa de 350 mil reais, preciso só de 20 mil. Eu vou ter que desfazer de uma casa de 350, provavelmente vou ter uma dificuldade enorme com a liquidez, vou ter que entregar esse imóvel barato por causa de 20 mil reais. No fundo imobiliário não, eu posso vender, comprei hoje, posso vender amanhã. E posso vender parte das cotas. Posso vender não os 350 mil, só os 20 mil reais que eu preciso. A liquidação, como é negociar em bolsa de valores, ocorre em 3 dias úteis, então vendi hoje, daqui 3 dias úteis o dinheiro entra na minha conta. E eu posso vender bem, assim, 2, 3 dias, me dá uma semana, 15 Perfeito. Dias, que aí vão ver os melhor taxa, seria isso? Sim. Imagine o seguinte, se eu diversifiquei, comprei cotas de vários fundos diferentes, e eu só preciso de 20 mil reais, então tem a cota do fundo que eu citei lá do hospital, em São Paulo, que não teve uma valorização, ou teve até uma desvalorização, como é negociar em bolsa de valores. Não é interessante para mim, para eu estar vendendo essa cota, mas eu posso vender a do shopping lá no Rio de Janeiro, que se valorizou bem. Então eu liquido aquela operação, vendo, pego o dinheiro que eu preciso. Essa flexibilidade, essa versatilidade, ela é possível no fundo imobiliário? Totalmente. Vamos para outro. Isso, vamos lá. Aqui a gente faz uma comparação sobre a questão da simplicidade. A gente comprar um imóvel e investir em um fundo imobiliário, por exemplo. Comprar imóvel, o investidor precisa se preocupar com escritura, certidões, ITBI, enquanto no fundo imobiliário você acessa o sistema que nós chamamos de home broker lá da Hyperion, e lá na Bolsa de Valores vai digitar o código que nós informamos quais são os códigos dos mais de 30 fundos que a gente negocia, e você mesmo da sua casa, do conforto da sua casa, hotel, trabalho, onde você estiver, você pode comprar ou vender no horário regular do pregão na Bolsa de Valores. Questão da liquidez. A venda de um imóvel depende de vários fatores, de você ter um bom corretor, que ache um bom comprador, enfim, enquanto, como eu disse anteriormente, você entra lá no home broker da Hyperion, você vende as cotas do fundo, você tem a liquidez muito rápida, os fundos têm negociação todos os dias. A questão dos custos, como eu tinha dito antes, 6% é que um corretor vai te cobrar para vender um imóvel teu. Enquanto um fundo imobiliário você paga 0,5% sobre a operação financeira que você realizar. Então 0,5% se for uma operação de 10 mil reais, 0,5% se for uma operação de 10 milhões de reais. Então é democrático, ele vai atender o pequeno e o grande investidor sem fazer distinção entre um e outro. O fracionamento do imóvel, do investimento, né? Eu brinquei agora há pouco, se precisar de 20 mil reais eu não posso vender só a sala da minha casa, né? Mas no fundo eu posso vender a cota de um outro fundo que esteja dando uma rentabilidade melhor, ou que por uma estratégia eu ache que deva vender um e permanecer com outro. Deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada a essa questão do perfil. Na medida em que as pessoas estão tendo informações, como por exemplo, eu estou me informando agora sobre, eu já tinha ouvido falar em fundo imobiliário, mas assim, tão didático quanto você me explicando, clarificando, né, as vantagens, né? Claro que como tudo tem os dois lados da moeda. Claro. Depois eu até vou te perguntar quais seriam as desvantagens. Mas há um volume, à medida que você está se tomando conhecimento de investidores, e que perfil é esse do mercado hoje para fundos imobiliários? Porque, de repente, quem está em casa nos assistindo, mas quem é que investe? Quem é que está investindo? As pessoas estão correndo para fundo imobiliário? Isso é tão bom assim? Ou isso é uma coisa assim muito reservada, não é para todo mundo? Entendeu? Que estou te encostando um pouquinho na parede, claro, porque tudo é vantajoso e também tem a sua desvantagem. Sim. Como é que está hoje, né, o mercado de fundos de investimento imobiliário, o fundo imobiliário, e quem é esse cara que está investindo? Ele é democrático, atende a todo o tipo de perfil de investidor. Atende o perfil do investidor mais arrojado, que gosta de bolsa de valores, como eu disse, as cotas são negociadas em bolsa de valores. Atende aquele perfil mais conservador, que gosta de imóveis, que a gente costuma falar que o investimento em fundo imobiliário é um investimento concreto, né, literalmente. Então, para aquele investidor que gosta, eu tenho um investidor em São Paulo que costuma dizer assim, não, eu só construo casas e vendo porque eu ajudo a economia do país, estou contratando gente para trabalhar, estou construindo. E aí, quando ele começou a investir em fundo imobiliário, foi por quando a gente mostrou para ele que assim, ele está ajudando também, porque você entrando no grupo de investidores, você está ajudando a fomentar o mercado imobiliário no Brasil. E, inclusive, para esse perfil de investidor mais conservador, ele está investindo em imóveis, sem ter aquela dor de cabeça da construção ou da locação, enfim.
Em relação a esse universo de investimento, qual o percentual que aplica em fundo imobiliário? Infelizmente, hoje ainda é baixo. Está crescendo muito desde o ano passado por conta da queda da taxa Selic, que influencia muito no rendimento dos fundos de renda fixa e também agora por conta da poupança. Então, assim, investidores que antes investiam em poupança e que eram investidores também de produtos de renda fixa, hoje migram muito para o fundo imobiliário, porque é mais ou menos o perfil dos outros investimentos que ele faz com segurança tão maior quanto de uma poupança, de um fundo de renda fixa, enfim. A desvantagem que pode acontecer é o risco do imóvel que faz parte do fundo se depreciar. Mas hoje no Brasil, dentro desse cenário do mercado imobiliário, e também por saber que nós temos profissionais capacitados que só fazem isso da vida, digamos assim, que são administrar esses imóveis, procurar as melhores oportunidades, e também com a possibilidade do investidor diversificar entre vários fundos, eu diria que... É quase mínima. É mínima. Nós costumamos dizer que risco zero é quase impossível, mas nós chamamos alguns investimentos de risco zero, que é Tesouro Direto do governo federal e fundo imobiliário entraria, acho que podemos classificar junto com poupança e fundos de renda fixa em termos de segurança, de algum tipo de risco. Você ainda tem mais aqui alguma coisa? Só mostrar, voltar naquela questão da vantagem fiscal, enquanto os aluguéis provenientes de alguma propriedade têm a tributação, se não me engano, 17%, imposto de renda para pessoa física, repito, desde que ela não tenha mais que 10% das cotas do fundo, o fundo tenha no mínimo 50 cotistas, agora deixa eu fazer uma pergunta, 10% da cota de cada fundo, não, ou do total? Do fundo A, ele não pode ter mais 10%, do Mas fundo ele B, pode ter em vários? Pode ter 9% em todos. Então, em termos de imposto de renda, é por fundo, não importa quantos ele tenha, desde que ele não tenha mais de 10%, ele não paga imposto de renda sobre os rendimentos que ele vai receber. Isso sobre o aluguel. A valorização das cotas em bolsa de valores, elas têm tributação de 20% sobre o lucro. Mas também aí tem uma série de regras de vender mais de 20 mil reais ao mês, enfim. Entendi. As regras que os nossos assessores na Império tem que ser assessorado, tá. Questão de risco nós já dissemos. A gestão do imóvel é muito importante porque os fundos são geridos por pessoas capazes, né? São grandes instituições que estão gerindo os fundos. Tem Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, enfim. E são empresas como a Hyperion, por exemplo, que são habilitadas a distribuir e também ajudar na gestão desses fundos para investidores que tiverem interesse em criar algum tipo de fundo imobiliário, para algum empreendimento, projeto que ele tem. Pode procurar a Hyperion, que a gente também presta assessoria nesse sentido. Então, a questão da gestão, de ter profissionais capacitados para gerir seu imóvel, é muito melhor que quando você compra um imóvel. Você tem que se preocupar ou coloca uma imobiliária que nem sempre é a melhor, nem sempre faz um bom trabalho. Então, a gente, em termos de gestão, o fundo imobiliário também oferece essa facilidade. Bom, e em relação aos imóveis, né? Hoje, quando a gente compra um imóvel, um apartamento, uma casa, é lógico que a gente compra com a expectativa dele se valorizar, enfim. Mas nem sempre isso acontece. Enquanto num fundo imobiliário, os imóveis que são captados para esse tipo de operação são imóveis que já têm um passado, um histórico que possa credenciá-lo para fazer parte do fundo, ou são imóveis então, que já têm algum tipo de comprometimento, alguma grande empresa que vai ser inquilina naquele imóvel, algum grande projeto urbanístico na região, enfim. Então, para investidor que gosta de poupança, que está chateadíssimo com certeza com a rentabilidade da poupança, que gosta de renda fixa, mas está assustado aí com a queda da taxa Selic, que prejudique muito o investimento em renda fixa, fundo imobiliário é uma grande opção, sem dúvida. Olha só, Edgar, obrigada, assim, você esclareceu muito. E você, vitrinepetrópolis@gmail.com, entrar em contato conosco se você tiver alguma dúvida sobre um outro fundo, traremos aqui o Edgar, correto, Edgar? Com certeza. Já assumiu o compromisso aqui de nos esclarificar. Chegou o quê? Fala aqui, informação? Pergunta, vamos ver, o que é? Falar do Gustavo Cerbasi. Bacana, desculpe, já estava esquecendo. Próximo dia 26, lá em Nova Friburgo, nós vamos receber o Gustavo Cerbasi, que é educador financeiro dos mais conhecidos do Brasil, do mundo. Reconhecido. Escritor de vários best-sellers. Ele estará conosco lá no Senai de Friburgo no dia 26, a partir das 19 horas. Além do Cerbasi, estaremos lá, a equipe da Hyperion, eu estarei lá, também o Álvaro Bandeira, que é um economista muito conhecido. Então, fica aqui o convite para quem quiser se inscrever. Posso passar o nosso site? Pode. Então, o nosso site é www.hyperioninvest.com.br.
E para quem tiver curiosidade de aprender mais sobre fundos imobiliários também, lá no site tem um link para o blog onde eu coloco informações e o último texto publicado, inclusive, foi sobre fundos imobiliários. Então tem lá as informações, www.hyperioninvest.com.br. Obrigada, Edgar. Eu agradeço. Então, vitrinepetrópolis@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida, a gente traz o Edgar de volta para esclarecê-las. Vamos para o pequeno intervalo, já voltamos.